Olá, quarto ano, tudo bem aí? Tranquilos? Nós vamos começar a ver hoje os ritos, as tutelas provisórias requeridas nas suas várias modalidades. Portanto, a cautelar, a satisfativa, na modalidade antecedente, na modalidade incidente. Eu vou optar por iniciar fora da ordem do código. Nós vamos trabalhar primeiro com as tutelas provisórias cautelares, portanto aquelas protetivas, repetindo, aquelas que têm por intuito garantir, preservar o interesse da própria decisão final a ser concedida no âmbito de um processo principal. Portanto, a gente tem uma expectativa, uma tutela definitiva que se aguarda num processo exauriente, num processo de cognição plena, mas eu prevejo o risco de que esse interesse pereça, de que esse direito, de que esse objeto venha a sofrer algum prejuízo. E, portanto, a gente propõe, de modo cautelar, a proteção para que a tutela definitiva, quando concedida, seja plenamente efetiva, seja, portanto, algo útil, interessante, fruível ainda. Nós vimos que essas cautelares podem ser apresentadas de modo antecedente, portanto, antes mesmo da própria lide principal ser instaurada, e de modo incidente. Nós vamos começar, a partir do artigo 305, a analisar as cautelares pedidas antecedentemente, ou seja, instauradas antes mesmo da lide principal. Lembrando que a gente pode ter, nós estamos falando, portanto, daquela cautelar que será interposta antes da lide principal. Então, vamos deixar de lado por hora aquelas duas outras modalidades. Aquela que é a incidental, quando então o risco, a necessidade da tutela surge quando um processo já está instaurado, e aquela que o artigo 308, no parágrafo 1º, fala, que eu comentei com vocês na aula anterior, que é aquele tipo de tutela pedida dentro da própria petição inicial que instaura a lide principal. Ou seja, eu trago o processo completo e abro um capítulo tratando da tutela provisória. Essas duas são reconhecidamente incidentais. Então dessas a gente não vai falar. Nós vamos nos concentrar agora nessa modalidade antecedente que começa no artigo 305. Então está aqui. 305. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco útil do processo. Vejam que não há dúvida que essa tutela provisória de urgência cautelar antecedente, ela se instaura por uma petição inicial, ou seja, o nome que se dá não é uma petiçãozinha, é uma petição inicial. Tanto que o código não tem nenhum pudor em chamar de ação. Portanto, lembrando muito, aquela ação cautelar que os mais antigos lembram, antigamente a gente tinha as medidas cautelares, que eram verdadeiras ações. Então não há problema nenhum em chamar esse procedimento que se instaura agora, ainda que provisório, de ação. E ele se inicia com uma petição inicial. E o que diz o artigo 305 é que, aparentemente, essa petição inicial do pedido cautelar, ela não precisa ser tão exaustiva quanto seria a inicial de um processo principal completo. Por quê? Porque ele diz assim, indicará a lide, ou seja, você deve indicar para o juiz apenas qual o litígio que se observará, da onde vem esta lide. E diz aqui a exposição sumária do direito, de modo que se trata de uma exposição que não é a exposição que se fará quando da apresentação da lide principal. O que se exige, portanto, do autor é que traga para dentro da lide cautelar apenas o suficiente para que o juiz entenda a lide, compreenda qual é a causa de pedir, entenda o pedido que se fará na ação principal, para que ele possa, inclusive, antever o risco a esse pedido final. É nesse ponto, portanto, que a gente vai se ater a partir de agora.